Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Pacientes infectados pela Covid-19 em Manaus já estão a caminho de São Luís. Uma ala do Hospital Universitário vai receber esses pacientes. Prefeito Eduardo Braide apresenta plano de vacinação da capital. Mais de 140 mil pessoas serão imunizadas nas primeiras fases. Planos de saúde já estão autorizados a fazer reajustes nos preços. E ainda, prefeito de Igarapé Grande, Erlânio Xavier, eleito presidente da FAMEM, faz visita à Assembleia Legislativa do Estado para reforçar parcerias com os municípios. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando sobre a pandemia da Covid-19, com informações em relação à chegada de pacientes infectados pela doença que estão sendo transferidos de Manaus para São Luís. A previsão de chegada era para o início da tarde, mas foi sendo adiada. Eduardo Bueno tem informações sobre isso ao vivo aqui para a gente. Oi, Bueno, já temos uma nova previsão. Que hora esse voo deve chegar até aqui a capital São Luís? Boa noite para você. Oi, Hugo, boa noite para você, boa noite a todos. Essa chegada foi adiada mais uma vez. Isso porque até às 6:50 da noite, o embarque dos passageiros continuava acontecendo lá na base aérea de Manaus, no estado do Amazonas. Para a gente reforçar aos nossos telespectadores, esse processo é bastante lento por conta do estado de saúde desses pacientes. Eles precisam fazer uma avaliação médica, saberem se realmente têm condições de serem transferidos para São Luís. A informação que a gente tem até agora é que 15 estão passando por esse processo de embarque, 15 pacientes estão vindo para cá na aeronave da Força Aérea. A gente tem até imagens desse momento, a aeronave é do modelo C-99. Esse avião tem capacidade normalmente para 45 passageiros, mas por conta disso, por conta do estado dos pacientes, dos equipamentos que precisam ser transportados, somente estão sendo transferidos 15. E a previsão da Força Aérea era fazer transferências hoje, durante o dia, também para Natal, João Pessoa, Brasília e Goiânia. Só que somente o primeiro voo que saiu da capital manauara conseguiu chegar a Teresina. Por conta da complexidade do transporte, esses aviões, então, essa quantidade, esse transporte precisou ser reduzido e só agora à noite, por volta de 9 horas até 10 horas da noite, o voo vindo de Manaus deve estar chegando por aqui. E esses pacientes vão ocupar uma ala de 40 leitos que foi reservada para eles no Hospital Universitário Presidente Dutra, o Hospital da UFMA. A superintendente Joyce Lages nos enviou um vídeo falando sobre a preparação que envolveu, Hugo, cerca de 100 profissionais para recepcionar esses pacientes transferidos do estado do Amazonas. O apoio do Hospital Universitário consiste na estruturação de 40 leitos para atendimento dos pacientes que vão ser transferidos de Manaus para o Hospital Universitário. Nós estamos aguardando desde o dia de ontem, com possibilidade de receber no dia de hoje. Nós temos toda a equipe do Hospital Universitário, que nós tivemos que trabalhar com remanejamentos, em média de mais de 100 pessoas para propiciar esse atendimento, principalmente na chegada, na admissão deles, como também apoiando com o envio de mais de 1 tonelada de insumos e medicamentos para Manaus. Bom, o hospital ele separou leitos separados dos já existentes no hospital. É importante colocar para a população que o hospital mantém os seus atendimentos normais, a unidade materno-infantil trabalhando plenamente, os atendimentos de ambulatórios, logicamente que nesses próximos 2, 3 dias a gente vai trabalhar com alguns ajustes internos, são necessários. Bom, e a necessidade de transferência aconteceu justamente porque a saúde pública do estado do Amazonas entrou em colapso, principalmente a situação em Manaus, onde falta neste momento oxigênio em todas as unidades de saúde por lá. E existe uma fila de cerca de 400 pessoas esperando por um leito. Então, os transferidos para cá, para o Maranhão, são pacientes que têm aí média complexidade, são pacientes que não estão em estado tão grave e que têm condições de transferência. Voltamos ao estúdio do Jornal da Difusora.
Obrigado, Bueno, pelas informações. O Brasil inteiro está acompanhando a situação triste, preocupante lá da cidade de Manaus. Bueno está desde o início da tarde no aeroporto aqui de São Luís, trazendo as informações ao vivo para a gente. E existia a expectativa de que alguns bebês prematuros de Manaus também fossem transferidos para o Maranhão. Mas o problema no estado do Amazonas parece que foi amenizado, segundo o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, que fez essa postagem agora há pouco em uma rede social em que ele diz que o Amazonas resolveu momentaneamente o problema da falta de oxigênio e seus bebês prematuros não mais precisarão ser transferidos para outros estados. Havia a previsão de que esses bebês viessem, parte deles, para o Maranhão, para a cidade de Imperatriz. O Maranhão, assim como outros estados da federação, são solidários ao Amazonas e estão prontos para ajudar no que for preciso. A gente continua falando sobre a pandemia. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, apresentou hoje o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19. A previsão é de que a vacinação comece na semana que vem. O início da vacinação está marcado para a próxima quarta-feira. O Plano Municipal de Imunização aponta 3 fases de distribuição, cada uma com 7 semanas. As primeiras doses serão destinadas a trabalhadores da área da saúde e pessoas com mais de 60 anos que vivem em unidades de longa permanência. Esses idosos devem receber as vacinas nas próprias unidades. Segundo anúncio feito pelo prefeito Eduardo Braide, essas outras aplicações devem acontecer exclusivamente no Centro Municipal de Vacinações. A localização desta unidade deve ser anunciada nos próximos dias. É um centro que nós vamos receber todos aqueles que estão previstos na primeira fase de vacinação. Um centro que vai dispor de departamento de triagem, de registro, cabines para vacinação de maneira exclusiva. Um centro que vai ter todo o suporte de ambulâncias, de atendimento local, caso tenha algum efeito adverso, mas um centro que vai dar tranquilidade, mais do que isso, a segurança de que todos aqueles que estão contemplados na primeira fase possam ser vacinados com tranquilidade e com segurança. E é isso que nós vamos começar a fazer já a partir da semana que vem. 2 tipos de vacina devem ser aplicados na capital e nos 2 casos será preciso tomar 2 doses da vacina. Para a AstraZeneca, a segunda dose será aplicada após 3 meses da primeira. Já a segunda dose da Coronavac precisa ser aplicada após 21 dias da primeira dose. Nós temos uma plataforma digital do Ministério da Saúde, que é um aplicativo chamado Conect SUS, que funciona como uma espécie de carteira de vacinação digital, e nós vamos ter toda a equipe preparada para que cada pessoa que receba uma dose de vacina seja cadastrada e informada ao Ministério da Saúde, primeiro para controle do Ministério da Saúde, mas o mais importante, para ter a certeza que se essa pessoa recebeu a primeira dose de um tipo de vacina, ela receba também a segunda dose do mesmo tipo de vacina. Na primeira fase, a Secretaria Municipal de Saúde estima que serão distribuídas 37.060 doses. A segunda fase será destinada ao restante dos idosos e está prevista a distribuição de 19.883 doses. É possível que os profissionais da educação sejam inclusos nessa etapa, se o número de doses recebidas aumentar. Então nós vamos reiterar esse pedido para que possa acontecer o mais rápido possível e tão logo o Ministério da Saúde comece a disponibilizar novas doses, nós vamos tentar incluí-los o mais rápido possível no início da vacinação. Já a terceira fase anunciada tem como público-alvo pessoas com alguma comorbidade, como câncer, diabetes e hipertensão. 148.301 doses devem ser distribuídas. Vamos acompanhar, né? A imprensa nacional já começa a divulgar alguns problemas novos. A parte dessas vacinas que vinham da Índia já não vão vir mais. Hora de conferir os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a pandemia no Maranhão. Atualizando esses números, foram divulgados agora há pouco. O Maranhão chega a 203.156 casos confirmados da doença do início da pandemia até agora. Novos casos nas últimas 24 horas, 317. Esse número vem aumentando nos últimos dias. Aumentou também, em consequência disso, o número de pessoas em recuperação da doença ou em
casa ou então em hospitais. Chega a 6.162. O número de recuperados passa de 192.400 e o número de mortes chega a 4.594. 6 pessoas perderam a vida por conta da Covid-19 no Maranhão nas últimas 24 horas. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, frota de ônibus vai circular em 100% nos dias das provas do Enem aqui em São Luís. E ainda, plano de saúde já estão autorizados a fazer reajustes nos preços. Até já! Estamos de volta com o Jornal da Difusora, com a informação para você. A gente abriu esta edição falando sobre a transferência de pacientes com a Covid-19 de Manaus para São Luís. O avião acabou de decolar lá do aeroporto de Manaus com destino à capital maranhense com 12 pacientes. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou o reajuste nos planos de saúde a partir deste mês. Em meio à pandemia, acredite, os valores podem chegar a dobrar para alguns consumidores. Os reajustes que foram suspensos entre os meses de setembro e dezembro do ano passado em razão da pandemia da Covid-19 agora estão autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para que sejam cobrados pelas operadoras já a partir deste mês de janeiro. Uma situação que pegou muitos usuários de planos de saúde de surpresa. É dever da operadora informar os seus consumidores, os seus beneficiários dos planos de saúde de todos os aumentos. Em algumas situações, poderão ser cobrados até 2 reajustes simultâneos para os usuários, o que deverá dificultar a manutenção desse serviço por muitas famílias em 2021. Foram suspensos por conta da pandemia em setembro a dezembro os aumentos referentes à mudança de faixa etária e o reajuste anual também. Então, além da mensalidade desse aumento, pode ser também cobrado o valor da mudança de faixa etária. No Brasil, cerca de 47 milhões de pessoas têm planos de saúde. Isso corresponde a pouco menos de 25% da população. Em tempos de pandemia, o mais importante é avaliar qual plano pode atender melhor às necessidades de cada um, para não abrir mão desse serviço essencial nos dias de hoje. Se você tiver um plano de saúde com cobertura nacional, com acomodação em apartamento, e você vê que vai pesar muito no seu bolso, procure negociar para uma redução para um plano básico, um plano regional e acomodação em enfermaria. Isso vai dar um desconto bem grande no seu plano de saúde para que você possa adequar a sua necessidade à sua realidade de pagamento. Outro ponto fundamental é saber como proceder caso o usuário perceba que o valor reajustado praticado é abusivo. O consumidor tem sempre o direito de procurar seus direitos quando ele se sentir que está sendo vítima de uma prática abusiva ou lesado no seu direito por aumentos abusivos e práticas abusivas das operadoras. Representantes de escolas particulares de médio e pequeno porte aqui de São Luís debateram hoje a retomada das aulas em meio à pandemia. Na ocasião, tomou posse a diretoria da Associação Maranhense de Escolas Particulares de Médio e Pequeno Porte. A entidade foi montada em meio a um momento delicado, provocado pela pandemia do novo coronavírus, que afetou as áreas da economia e educação. Nós temos uma estatística nacional que não só o nosso segmento, mas o nosso segmento há uma previsão de 30% a 50% das escolas de médio e pequeno porte que elas poderão quebrar. E isso, na verdade, você afeta frontalmente o Estado, porque no que diz respeito à perda de renda, nós empregamos, e isso não faz bem para o Estado, não faz bem para as famílias. No Maranhão, segundo a associação, cerca de 89% das escolas particulares são de médio ou pequeno porte. No cenário nacional, esse percentual não é tão diferente. As escolas de médio e pequeno porte também atendem a uma grande parcela da população, que não tem condição de bancar altas mensalidades e gastos com materiais didáticos. As pequenas e médias escolas são essas que realmente conseguem dar aquela atenção a seu filho. E é essa a importância que eu quero que os pais vejam e possibilitem dar uma oportunidade a essas escolas, que o diferencial é muito grande, a atenção, a educação, a qualidade é bem superior. A volta das aulas também foi debatida durante o encontro.
Apesar de entender a situação econômica difícil das escolas, é preciso haver precauções. A forma híbrida ainda é a mais aceita neste momento pela comunidade escolar, enquanto a vacina não chega. Se a ciência está dizendo que tem que ter o distanciamento, tem que ter o isolamento social, então nós temos que seguir. É importante nós seguirmos exatamente este caminho, para que amanhã nós venhamos, né, solidificar a economia do país, do estado, do município. Olha, a Equatorial Maranhão apresentou hoje o plano operacional para evitar problemas com o fornecimento de energia durante o Enem. Andressa Miranda tem as informações. Daqui a pouco, então, Andressa Miranda traz as informações sobre esse plano que foi elaborado. Você confere agora o nosso giro de notícias. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos determinou 100% da frota nos 2 domingos que acontecem aí as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a primeira já acontecendo neste domingo, dia 17, e a outra no próximo domingo, no domingo seguinte, no caso, dia 24. A Prefeitura de Imperatriz, por meio da Secretaria de Trânsito, CETRAN, mantém o Núcleo de Educação para o Trânsito neste ano de 2021. Coordenado por Terezinha de Jesus Miranda, o núcleo realiza, além de palestras em escolas e empresas, blitz educativas. Terezinha se reuniu com sua equipe para definir a criação da primeira escola de trânsito de Imperatriz, onde será a primeira do estado do Maranhão. A discussão foi positiva, pois ficou definido que o projeto sairá do papel. O local, a equipe pedagógica, disciplinas e quem poderá ingressar nessa escola de trânsito. O Rotary Clube de Caxias, em parceria com o Ecoponto, está realizando a campanha Eletrolixo, que tem como lema: do bem que você se desfaz, a gente faz o bem. Uma iniciativa que visa estimular as pessoas a entregarem possíveis lixos eletrônicos que tenham em casa, a exemplo de celulares, computadores, impressoras, materiais que contêm elementos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, que seriam descartados de qualquer forma na natureza. Bem, agora sim você vai conferir o plano emergencial para evitar problemas com o fornecimento de energia durante o Enem com a Andressa Miranda. O Plano Operacional Enem 2020 tem estratégias para dar continuidade ao fornecimento de energia durante a aplicação de provas do Enem. Caso haja algum problema, já tem um esquema todo montado. O evento contou com a presença dos representantes da Equatorial Maranhão, Polícia Militar, CIOPS e FGV, instituição responsável pela aplicação das provas do Enem no Maranhão. Então a gente trabalhou preventivamente no nosso sistema para garantir interrupções, a gente fez inspeções em redes, retiradas de defeito. As nossas equipes de manutenção de poda trabalharam bastante durante esse período preventivo e a gente tem uma segunda etapa do plano também que acontece nos dias de execução de prova, nos 2 domingos, né? Essa segunda etapa, ela conta com um plantão presencial dentro do CIOPS. O nosso centro de operações, que fica na sede da Equatorial, também vai estar reforçado. E fora isso, a gente tem 1.700 funcionários envolvidos, espalhados em todo o estado, entre profissionais de TI, técnicos, eletricistas, engenheiros, analistas, prontos para atuar em caso de falta de energia ou de perturbações na rede que possam aí, causar problemas no Enem. Lembrando que o Enem acontece nos próximos 2 domingos e todas as estratégias nos setores de segurança e todos os outros envolvidos já foram definidas para a aplicação de provas. Rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver, o presidente da FAMEM reforça a parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Até já. De volta, e o presidente reeleito da FAMEM, Erlânio Xavier, visitou hoje a Assembleia Legislativa do Estado. Erlânio Xavier foi recebido pelo presidente da Casa, o deputado Otelino Neto. Em pauta, a atuação no combate à Covid-19. A reeleição do prefeito Erlânio, assim como da chapa 1, chapa prefeito Sávio Dino, ela é importante porque nós temos a certeza de que continuaremos com essa relação política e institucional que sempre tivemos com a FAMEM. Essa é a primeira visita depois que Erlânio Xavier foi reeleito e a escolha da Assembleia Legislativa não foi por acaso. O objetivo principal é reforçar a parceria entre prefeitos e parlamentares. Importante essa visita, é a forma de agradecer ao presidente Otelino, toda a Assembleia, pelo trabalho prestado aos nossos municípios.
esse apoio, essa parceria da Assembleia com os municípios maranhenses. O prefeito de Igarapé Grande, do PDT, foi reconduzido ao cargo no processo eleitoral realizado nesta quinta-feira. Ele e o vice na chapa, o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, venceram a disputa para a mesa diretora da Federação dos Municípios, com 112 votos. O mandato é para o biênio 2021-2022. Ainda na Assembleia, o presidente reeleito da FAME reafirmou o compromisso de continuar realizando ações de apoio aos gestores dos municípios, como fez no primeiro mandato. E a gente fica por aqui com imagens ao vivo da movimentação no aeroporto de São Luís, com a expectativa da chegada de pacientes de Manaus. Obrigado pela audiência e pela companhia.